Nos últimos dias, muito tem se falado sobre a possibilidade de Eduardo Vargas jogar no Internacional na próxima temporada. Afinal, a informação é de que sim, há um interesse do Inter pelo jogador para o ano de 2025. Essa informação, que inclusive vem do próprio empresário do atleta, vem do próprio André Cury, que afirma que sim, estão ocorrendo conversas. Nada muito adiantado, nada muito concretizado, mas que sim, o Inter tem conversado com o jogador, tentando convencê-lo a atuar pelo clube na temporada de 2025. Então eu não vou ficar muito batendo em relação a esta informação, mas eu quero começar esse vídeo falando contigo sobre o porquê. Eu acho que esta é a principal pergunta, o principal questionamento que tem que ser feito sobre essa procura do Internacional pelo Vargas. Por quê? Nós não estamos falando de um jogador jovem com potencial de crescimento. Nós não estamos falando de um jogador que chega e muda o Inter de patamar. Nós não estamos falando de um jogador que, apesar da idade, ainda vive boa fase, ainda vive grande fase e pode agregar muito no estilo de jogo do técnico Roger Machado, de um Inter mordedor, de um Inter que corre os 90 minutos. Nós não estamos falando de um jogador que é jovem e também pode render para o Inter dinheiro futuramente, ou seja, crescer e além de render desportivamente, render dinheiro para o Internacional, ajudar a recuperar um pouco das finanças do clube. O Vargas não é nenhum destes exemplos. Nós estamos falando de jogador que tem 34 anos de idade, ou seja, está muito mais perto do final da carreira do que do seu auge técnico. Nós estamos falando de um jogador que sim, é experiente, é jogador de seleção chilena, tem experiência na seleção, e isso é inegável, mas que está muito longe do auge da sua forma física e do auge do seu futebol. Nós estamos falando de jogador que hoje é reserva do Atlético Mineiro, mas que, apesar disso, é um jogador considerado medalhão, ou seja, jogador com salário alto. Por que o Inter está procurando este atleta? O Inter que fala tanto em ter que recuperar as finanças, a direção colorada que fala tanto sobre a necessidade do plano de debêntures para equilibrar as contas do clube, ou ao menos tentar equilibrar as contas do clube, vai realmente querer pagar um alto salário para um jogador que já tem uma idade avançada, que está muito longe do seu auge técnico e físico e que atualmente é reserva de um dos concorrentes do Internacional no futebol brasileiro? Ao meu ver, é uma procura errada e sem pé nem cabeça por parte do Inter, que contraria muito o discurso da direção colorada de procurar jogadores com potencial de crescimento, de procurar jogadores jovens que estejam despontando para agregar no elenco e também render boas vendas futuras. Uma possível contratação do Vargas vai totalmente contra tudo o que tem sido pregado nos bastidores em relação a contratações para a próxima temporada. Sim, eu sei que o Inter vai estar na Copa Libertadores da América, a maior competição do continente, e que não dá para enfrentar essa competição somente com gurizada no elenco. Obviamente, tem que ter jogadores cascudos, jogadores experientes, jogadores rodados para fazer essa mescla entre experiência e juventude, entre qualidade dos mais jovens e a qualidade dos mais velhos, mas também agregando experiência. Eu sei disso. Só que hoje o Inter já tem um elenco repleto de jogadores experientes. Nós temos Rocher, que é jogador de Copa do Mundo, nós temos Gabriel Mercado, que é jogador de Copa do Mundo, nós temos Thiago Maia, multicampeão pelo Flamengo, nós temos Rafael Borré, jogador de seleção colombiana, nós temos Ener Valencia, jogador de seleção equatoriana, nós temos o Fernando, multicampeão no futebol europeu, ou seja, o Inter tem sim um elenco repleto de jogadores experientes e multicampeões que podem simplesmente também exercer essa função de experiência em um ano de Libertadores. Não faz o mínimo sentido procurar Eduardo Vargas.
Tudo bem, o contrato dele acaba no final desse ano com o Atlético Mineiro. É um jogador que estará livre no mercado, mas não é um jogador com salário baixo. Não faz sentido pagar um salário altíssimo para um jogador que não tem a agregar praticamente nada no elenco do Internacional. Ao meu ver, se o Inter concretizar essa negociação, se isso avançar e se o Inter contratar o jogador, vai ser a primeira burrada já feita para o ano de 2025. Torço para calar minha boca, se for contratado eu vou apoiar, vou torcer que dê certo, mas ao meu ver, não tem nem pé nem cabeça essa procura do Internacional por esse jogador. E falando em jogador experiente, o Inter tem uma preocupação para a partida contra o Vasco na quinta-feira, dia 21. Lembrando, essa partida que aconteceria no dia 20 e o Inter conseguiu com a CBF que passasse para o dia 21 para dar tempo de os jogadores das seleções voltarem ao Internacional e poderem atuar. Só que o Inter tem preocupação com um destes jogadores. Eu tô falando de Ener Valencia. Isso porque, ao contrário do Borré, que é reserva da seleção colombiana, e ao contrário do Rocher, que é goleiro, que não tem este grande desgaste físico, o Ener Valencia é titular da seleção equatoriana. E inclusive vem atuando bem novamente com a seleção, como a gente já conversou por aqui. Então o Inter tem esta preocupação de um desgaste causado no Ener Valencia nesta data FIFA, pensando na partida contra o Vasco da Gama. O Inter ainda não tem a certeza neste momento de que Ener Valencia poderá estar 100% à disposição para essa partida. Sim, o Valencia é reserva do Internacional. Ele não precisa estar na ponta dos cascos, como a gente fala. Só que o Inter tem receio de ele estar com um desgaste muito grande devido a esta data FIFA e também esta viagem de volta para o Brasil para já enfrentar o Vasco da Gama. Até porque o Valencia já não é mais guri. É um jogador de 35 anos de idade. Então, diante de toda essa situação, o Valencia vai chegar no Brasil e vai passar por uma bateria de testes para ver se ele ficará à disposição no banco de reservas para o técnico Roger Machado poder utilizá-lo contra o Vasco da Gama. Ainda não há esta certeza de que Ener Valencia estará à disposição para essa partida contra o Vasco na quinta-feira. E para a gente encerrar esse vídeo, uma informação exclusiva em primeira mão aqui no canal que eu venho apurando nos últimos dias. Porque a gente muito tem falado sobre possibilidades de chegadas e saídas. Saídas, por exemplo, de Johan, de Lucas Alário, do goleiro Fabrício, que está terminando seu contrato no final desse ano. Enfim, jogadores que a gente já sabe que sairão, que não devem seguir no Internacional. Mas eu apurei a seguinte informação, que um jogador que já foi titular do Inter por um bom tempo pode estar deixando o clube já a partir de janeiro. Eu tô falando do atacante Wanderson. O Wanderson, que é um jogador que na metade desse ano já estava sendo oferecido para outros clubes, para clubes da Itália, e agora tem negociação avançada para deixar o Internacional. A informação é essa. Isso porque o jogador perdeu o espaço no Inter, perdeu a titularidade e não vislumbra ter muito espaço também no ano de 2025. E é um negócio, pelo que eu ouvi nos bastidores, pelo que eu conversei com pessoas envolvidas nessa situação, que agrada a ambos os lados. Agrada tanto o jogador quanto o próprio Internacional. Pelo lado do jogador, ele acredita que já está no momento de seguir um novo rumo na carreira, que perdeu o espaço por aqui e que pode encontrar um outro clube para jogar mais, para ter mais espaço, para mostrar o seu futebol. E pela parte do Internacional também é visto com bons olhos, porque é um jogador caro, é um jogador com um salário alto e que hoje não é mais titular do Inter e não deve voltar a ser titular. Então, diante dessa situação, embora o Wanderson tenha contrato até o final de 2025, o Inter não pretende fazer força para manter o jogador. E tem outra coisa que me relataram que foi o seguinte, que como o contrato do Wanderson acaba no final do próximo ano, o Inter entende que agora pode ser a última oportunidade de ganhar algum dinheiro com o jogador, de realmente conseguir vender o atleta e embolsar algum dinheiro para os cofres do clube. Afinal, a partir da metade do próximo ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe do futebol mundial e sair de graça do Internacional no final de 2025. Então, dada toda essa situação, o Wanderson já negocia uma saída do Inter a partir do final dessa próxima temporada e início da temporada de 2025.
5. E agora, antes da gente encerrar, eu quero a tua opinião aqui nos comentários. O que tu acha destas conversas do Internacional com Vargas? Tu concorda comigo? Tu discorda? Não tem problema. O espaço está aberto aqui pra gente conversar e trocar aquela ideia bacana. E sobre o Wanderson, tu acha que o Inter acerta em não fazer força pra manter ele pra próxima temporada? Ou tu acha que ele ainda pode render? Comenta por aqui. Vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu não conheceu o canal, é colorado, gosta de estar sempre muito bem informado sobre o Inter, já deixa teu like nesse vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!